Aqui, mais para frente, quase no fim, também fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos bons e os ruins, porém, lançam fora. Disse que assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Acabamos de ler aqui, irmãos, alguns parágrafos e onde que estão relatadas nestes parágrafos algumas parábolas. E essas parábolas, elas saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E era um método de ensino muito usado pelos mestres, pelos rabinos naquele tempo. E o Senhor Jesus também, no cumprimento da sua missão, no anúncio do Evangelho, ele fez bastante uso deste método de ensino, que são parábolas. Parábolas quer dizer comparações. Na verdade, irmãos, uma das finalidades que o Senhor ensinava por parábola é para que houvesse uma compreensão melhor dos ouvintes daquilo que estava sendo dito a respeito do reino dos céus e da sua justiça. Porém, em algumas situações, a parábola ela não tinha essa serventia. Era para que alguns ouvissem, mas não compreendessem mesmo, como acabamos de ler aqui. E quando o Senhor falou da parábola do trigo e do joio, até os seus próprios discípulos, que sempre estavam junto dele, que foram escolhidos a dedos e com muita oração, os próprios discípulos não compreenderam aquela parábola. Aí, quando o Senhor despediu a multidão, e a multidão se dispersou, o Senhor foi para casa. E os discípulos, chegando aos pés do Mestre, pediu que ele explicasse a parábola do joio do campo. Vemos aqui, irmãos, a reverência e o respeito desses discípulos para com o Senhor. O Senhor estava na sua casa, eles foram ali junto, e eles foram aos pés do Mestre e pediu ao Senhor. E o Senhor viu que o que eles estavam pedindo era um pedido sincero, não era apenas uma curiosidade. O Senhor notou neles que realmente eles tinham interesse de saber o significado daquela parábola que ele tinha anunciado à multidão. Porque o Senhor conhece todos os corações, irmãos. Nossos pensamentos, os nossos intentos, as intenções, o Senhor conhece tudo. E bem-aventurados são aqueles que vêm buscar o Senhor, ou que buscam o Senhor, mas com sinceridade no coração. Que muitos se aproximam do Senhor, muitas vezes, com interesses supérfluos, interesses secundários, sendo que a missão do Senhor Jesus, aqui nesta terra, ela não foi uma missão de duplo significado, ela não foi uma missão de duplo sentido. A missão do Senhor Jesus aqui na terra foi para anunciar o caminho que conduz à salvação, que conduz a Deus, para anunciar o Evangelho da graça. É claro, amados irmãos, que no meio da sua trajetória, da sua missão, porque o Senhor
esteve durante 33 anos no meio dos judeus, mas apenas com 30 anos ele se batizou ali pela mão de João Batista, e ele se declarou abertamente para todos que ele era o Filho de Deus e qual que era a sua finalidade dele estar ali com eles na terra. E é claro que durante o anúncio do Evangelho, o Senhor Jesus também fez muitos milagres. Tem alguns que estão relatados aqui nas Sagradas Escrituras, mas alguém falou, deixou registrado aqui, que se fosse deixar tudo registrado, os milagres que o Senhor fez, esse livro aqui não era suficiente para conter. Mas o Senhor fez milagres, e numa situação que não estavam crendo, Cristo estava ali, irmãos. Hoje o Senhor Jesus se manifesta no nosso meio em espírito. Mas ali o Senhor estava como um verdadeiro homem, como um verdadeiro Deus. Então poderia tocar nele, dar a mão para ele, poderia abraçar o Senhor. E ele estava ali e anunciava o reino dos céus, palavras nunca ouvidas por todos aqueles que ouviam o que o Senhor anunciava. Mas chegou um dia que o Senhor, ele falou assim: se vocês não creem pelas palavras que eu anuncio, crê pelo menos pelas obras que eu faço. Ele falou daquela forma, ele estava suplicando para aquele povo de coração duro e de dura serviço: se vocês não conseguem crer pelas palavras que eu anuncio, crê pelo menos pelas obras. Mas nem assim foi o suficiente, irmãos, porque tem aqueles que eles deixam prevalecer o seu ego. Foi o caso dos escribas, dos fariseus, e eles gostam de ostentação, como o Senhor censurou. O Senhor Jesus um dia censurou os fariseus e os escribas: vós gostais de orar nas praças, seus vestidos andam aí com largos filactérios, franjas grandes, para chamar a atenção. E o reino dos céus, irmãos, ele não veio trazer esta parte para os filhos de Deus. O reino dos céus, ele não veio para nós para que nós pudéssemos, tendo o reino dos céus em nós, chamar a atenção. Mas aquele povo queria, principalmente os fariseus, então eles não aceitavam, porque a lei falava assim: olho por olho, dente por dente. Se, aleluia, com ferro fere, com ferro será ferido. E o Senhor Jesus falava diferente, falou: olha, se o teu inimigo bater na tua face, vira o teu rosto e dá outra face para ele bater. Se ele fala para caminhar aí uma légua ou alguns quilômetros, vai ao dobro com ele. Então foi isso que o Senhor, porque ele veio trazer a humildade e a mansidão. Isso era muito forte para que aqueles homens pudessem, que estavam na lei, pudessem aceitar. E aqui ele começou a falar por parábola. Ele falou que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, porque o homem que semeia boa semente no campo, o semeador, ou podemos aqui chamar também de um agricultor, o homem que semeia a boa semente no campo, a obrigação dele não é só semear. A obrigação dele é cuidar daquilo que foi semeado. E cuidar até que venha a época da colheita. Porque ele vai crescer, né? E vai depois estar numa condição de ser colhido. Então a obrigação do homem que lança é cuidar. Mas o que aconteceu aqui nesta parábola? Os homens não cuidaram, eles dormiram. E eles dormindo, o inimigo, que é oportunista, veio e semeou no meio de todos aqueles trigo, semeou o joio no meio do trigo. E o joio no meio do trigo, irmãos, ele estraga ali a qualidade daquela colheita. E o joio no meio do trigo também,
Se a pessoa não for, já estiver habituado com aquela plantação, aqueles que não conhecem, eles não vão nem perceber a diferença do joio e do trigo. Só que o trigo ele serve, a finalidade do trigo, ele vai servir de alimento, e o joio ele não serve para nada. E quando numa plantação se mistura joio com trigo, ali compromete a qualidade daquela plantação e daquela colheita, e também dá um grande trabalho para o proprietário daquela plantação. Então aqui os homens descuidaram, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E os servos do pai de família foram ter lá com o pai de família e falaram assim: Senhor, tu não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aí eles disseram: um inimigo é quem fez isso. E os servos, indignados, disseram: quer depois que nós vamos lá arrancar o joio? E ele disse: não, porque pode-se correr o risco de colher o joio e arrancar o joio e arrancar juntamente o trigo. Então deixa crescer ambos até a colheita. Depois, na hora da colheita, fala para os ceifeiros: colhe primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E os discípulos não entenderam aquilo. Aí, quando estava na casa do Senhor Jesus, eles pediram uma explicação. E o Senhor Jesus falou assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, falando dele, falando da palavra, que saía da sua boca. Falava assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então ele transformou tudo aquilo que ele tinha falado, naquele exemplo, ele transformou, irmãos, ali para a parte espiritual e para a finalidade da sua missão. Ele falou: assim como o joio é colhido e queimado do fogo, assim também será na consumação deste mundo. Ele mandará os anjos e eles colherão tudo o joio e também o trigo. Só que o joio que causa escândalo, esses irão para o fogo eterno. Irmãos, e isso acontece porque nós estamos aqui nesta graça, e também o Senhor, ele lançou a semente. Tem uma parábola diferente dessa, mas que fala de 4 tipos de semente, que uma caiu em boa terra, mas outra caiu no pé do caminho, outras em pedregais, e outra que caiu também entre espinhos. E cada ela teve ali um destino, mas nenhuma teve suficiência para crescer e ali se fortalecer. A única que cresceu e se fortaleceu foi a semente que caiu na boa terra. Mas as outras, irmãos, foram sufocadas, o sol escaldante também acabou não dando condição para ela crescer, e elas vieram a morrer. E no nosso meio, irmãos, isto explica com detalhes aquilo que acontece no nosso meio. Porque muitas vezes o Senhor, ele chama uma multidão. Alguém recebe o anúncio do Evangelho, o anúncio desta graça. Outros nascem de pais que já são crentes, familiares crentes. Então, irmãos, e todos um dia chegam-se à consciência que tem que se batizar. E muitos vão e são chamados. Tem batismos, hoje ainda não tanto, mas teve batismo que já batizou mais de 600, mais de 500. E quantos o Senhor chama durante o ano? É uma grande multidão que o Senhor chama. Mas nem todos conseguem permanecer, porque tem aqueles que a semente ela não cai na boa terra, ela cai no meio de espinhos.
A pessoa ela aceita o evangelho da graça, mas ela começa a limitar o operar do evangelho na sua vida. Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um trabalho na vida de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano que aceita o Senhor Jesus. Então ele começa a desenvolver um trabalho, irmãos. Mas tem aqueles que, por conta da sua natureza, por causa da sua dura cerviz, aquele que por conta de muitas outras coisas, as suas próprias vaidades, os seus egos inflacionários, então ele acaba não facilitando e não deixando com que a palavra, ela desenvolva um trabalho na sua vida. E o trabalho que o Evangelho ele desenvolve em nós é um trabalho que nos faz humildes, que nos faz mansos, é um trabalho que tira de nós a grandeza, que mexe na nossa natureza, porque o trabalho do Evangelho, ele faz aqueles que são grandes se tornar pequenos, porque a própria referência espiritual nossa nesta terra e nesta graça é o Senhor Jesus, e ele falou, eu sou humilde e manso, aprendei de mim. Então esse é o trabalho do Evangelho, e o Evangelho também ele começa a trazer em nós, ele começa a trabalhar na nossa consciência e trazer em nós um desejo de nós buscarmos a santificação, porque sem a santificação, nenhum de nós veremos ao Senhor. Então nós começamos irmãos, o Evangelho, quando ele começa a desenvolver em nós, nós começamos a ter um desejo de buscarmos a santificação. Então nós começamos, irmãos, mudar, é uma mudança, e a mudança do Evangelho, ela não é de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Então nós começamos a ter vergonha do nosso passado. Nós começamos, quando o Evangelho começa a desenvolver em nós, e a semente da graça, nós começamos a ter vergonha do que nós fazíamos, das palavras que nós falávamos, das formas como nós conduzia a nossa vida, também da forma que nós nos vestíamos e da forma que nós andávamos. Bendito é o Senhor, o que nós víamos, o que nós enxergávamos, o que nós líamos, o que nós assistíamos. Bendito é o Senhor. Então o Evangelho, quando ele começa a trabalhar em nós, irmãos, começamos a nos envergonhar, e há um desejo de nós buscarmos a santidade. Então o que acontece para nós? Nós que outrora, de noite, nós nos reuníamos, às vezes com amigos, com turma de amigos, e íamos para lugares, né? Os jovens para baladas e muitos outros iam para tantos lugares, e tomado pelo Evangelho da Graça, já não tem mais aquele desejo, né? Muitos tem irmãos que eram de escola de sambas e tocava tantas outras coisas, e eles perdem o prazer de tudo aquilo, e vem aqui dentro quer tocar, acha bonito, daqui a pouco está na orquestra, está aqui, perdia tanto tempo nos fins de semana, jovens mesmo, que iam para tantos outros lugares, agora não, chega o fim de semana, olha, amanhã tem uma reunião da mocidade, amanhã tem um ensaio regional, tem um ensaio local, amanhã tem um culto de busca de dons, amanhã, e a Irmandade também, quantos pais que preparavam suas crianças e seus filhos para ir em tantos outros lugares que não tinha edificação, agora não, o Evangelho entrou na sua vida, e eles chegam no fim de semana, prepara as criancinhas, traz aqui, vem cultuar ao Senhor, vem, e quantas vezes nós presidindo um culto de semana, vê mães aqui entrando com crianças no colo, teve um dia difícil, teve muitos pais, teve um dia difícil,
jovens que vêm congregar, às vezes, irmãos, sem terno, vieram direto do trabalho, estão aqui. Por quê? Porque o Evangelho, ele está fazendo um trabalho na sua vida. Aquela semente, ela não caiu entre espinhos, e nem entre pedregais também, e nem no pé do caminho. Percebe-se que aquela semente é uma semente que caiu em boa terra, e ela está ali em crescimento, em evolução. Daqui a pouco começa a aparecer os frutos. A irmã que, aleluia, de repente Deus chama, passa algum tempo, já está orando, já está testemunhando, o jovem já está orando, outros, daqui a pouco, irmãos, famílias, Deus está me mandando num lugar, Deus está me mandando em outro lugar, e começam a se envolver naquilo que está no meio desta graça, porque há uma grande sublimidade, amados irmãos, no nosso meio. Na verdade, o trabalho de Satanás nesses últimos tempos é colocar uma venda nos olhos da irmandade, para que nós não enxergamos a grande sublimidade que está no nosso meio, e ele vem colocando vendas para que isso nós não enxergamos, mas há uma grande sublimidade. E de repente está um irmão lá, ou até um jovem, fala: eu queria fazer alguma coisa, eu vou ver como que eu faço para interpretar libras, eu vou ver como eu faço para entrar e aprender a música. Aí vem outra irmã falar: eu quero participar da limpeza. Um irmão fala: eu quero participar da manutenção, eu quero participar onde que tiver das construções. Bendito. E começa, irmãos, é porque o trabalho do Evangelho, aquela semente, ela caiu numa boa terra. Bendito é o Senhor. Aquele jovem, aquelas jovens que antes iam para tantos lugares, baladas e outros lugares, agora não, se reúnem e falam: olha, vamos aprender, eu queria aprender a tocar violão. Deus dá o dom, começa a tocar, pega o seu instrumento, vai fazer uma visita, aleluia, entra num lugar, lá tem um moço, tem uma família com depressão, outros acorrentados dentro de um quarto, tem a miséria, o espírito da miséria. Deus está me mandando naquela casa, às vezes nem sabe o que tem lá, entra, toca, canta, a glória de Deus desce, aparece, e o Senhor entra ali, liberta aqueles que estão ali oprimidos. Quantos irmãos e irmãs, moços e moças, que têm até divisas na sua vida, entra numa casa, o diabo sai por uma outra porta, entra num lugar e sem falar nada, pelo respeito daquilo que está na sua vida, pela santificação e pela consagração que está na vida daquele irmão, daquela irmã, aleluia, a paz que faltava naquela casa, o Senhor manda a paz. Muitas discórdias, o Senhor manda as discórdias embora. Então, irmãos, nós chegamos num tempo que agora está se lançando o adversário. Desde o começo, ele começou a lançar o joio no meio do trigo, e muitos dormem, muitos não conseguem perceber o trabalho do adversário, porque ele entra no meio do povo e começa a jogar o joio, e quando o joio aparece na nossa vida, nós vamos perdendo o desejo de estar aqui cultuando a Deus, nós vamos perdendo o desejo de estar nos pés do Senhor orando, nós vamos perdendo o desejo de cantar, de glorificar a Deus, e nós começamos, porque o joio foi lançado, nós dormimos, agora dentro de nós tem o trigo e tem o joio. Aí de repente nós que éramos tão fervorosos, começamos a falar que era muito exagero da minha parte, Deus não quer eu andando desta forma, para que eu andando disso? Eu não preciso fazer isto todo dia na igreja, toda semana na igreja. Por quê? Porque nós dormimos e vem o inimigo e lança o joio. Bendito é o nome santo do Senhor. E Deus hoje está aqui, irmãos, vendo um por um de nós que estamos aqui, e o Senhor está vendo que o adversário, ele lançou muito joio. Bendito é o Senhor. E o Senhor, ele não vai arrancar o joio agora, mas ele vai jogar por esta palavra
palavra, algo na tua vida que vai matar o joio aonde ele está. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor sabe muito bem como matar o joio na tua vida sem matar o trigo. E esta palavra, ela vem com esta finalidade nesta noite, de matar o joio na vida de muitos, sem matar o trigo. Bendito é o Senhor. Porque, irmãos, irmandade, presta bem atenção nisto que Deus vai dar a graça de falar. A peneira, ela está passando no meio da obra de Deus, e a peneira está passando, e quando o Senhor passa a peneira, o vento sopra tudo que é palha, e só fica os grãos. Bendito é o Senhor. Aí alguém assustado, mas está indo embora tanta gente, estão se desvirtuando, perdendo o foco. São as palhas. Bendito é o Senhor. Mas os grãos o vento forte não levam. Irmãos, quantas vezes o Senhor fala, o Senhor aconselha, o Senhor manda a palavra, e ali não dão crédito, sacode o ombro, não aceita, escolhe o que querem ouvir. Vem aqui ouvir a palavra, mas ele já vem com conteúdo. Eu quero a palavra neste conteúdo, porque se não for para mim não interessa. Tem gente que fica até na hora da palavra, pega o inário, pega a Bíblia, não se interessa, e enquanto uma grande multidão percebe que o Espírito Santo está aqui no nosso meio, aleluia, como o Senhor falou para aquele povo, o Senhor implorou para aquele povo: se vocês não creem pela palavra que sai da minha boca, crê pelo menos pelas obras. Será que nós ouvimos gloriosos testemunhos? Não foi Deus que fez todas essas obras? Creia que Deus está aqui no nosso meio. Irmandade, nós, aleluia. Então o que acontece? O adversário, ele vai semeando, porque ele tem um projeto, ele tem os seus planejamentos. E o adversário, irmãos, nós não podemos ignorar os ardis do maligno, porque ele é um ser caído, uma luz que se apagou, mas ele é um ser estrategista, e ele é cheio de estratégias. E o que é mais difícil de pregar, mas tenho que pregar porque Deus me manda, é que as suas estratégias dão resultados, dão certo não lá no mundo só, dão certo aqui no meio do povo de Deus. Bendito é o Senhor, porque ele vem com os seus planejamentos, com as suas estratégias. Não é que ele implanta um planejamento hoje e amanhã isso acontece. Às vezes ele implanta décadas atrás, ele implanta no ano passado, implantou para colher no ano de 2025, e muitos que estão dormindo, bendito é o Senhor, se tornam-se vítimas de todos os seus projetos, e ele vem só agora, é a hora da colheita. Eu semeei naquele que estava desatento, naquela que estava desatenta, eu semeei naquele que tem um ego inflacionário, na vida daquela que é vaidosa, eu semeei tudo, agora eu quero colher. E ele manda um vento forte e sai, irmãos, colhendo. Aí bendito é o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é tu que, ouvindo a palavra de Deus, fala: Senhor, é difícil engolir, eu nem queria ouvir esta palavra, mas se tu está falando, eis-me aqui, meu coração é todo teu, faça morada no meu coração. Irmandade, bendito é o Senhor. Vamos nos firmar na verdade, vamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, vamos saber administrar o nosso tempo. O nosso tempo, ele é curto, são 24 horas por dia. Dentro dessas 24 horas nós temos os nossos afazeres e temos o nosso tempo de dormir também, mas quando sobra alguma coisinha para nós, irmãos, vamos saber aproveitar, vamos administrar o nosso tempo. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o que está aí na terra vai continuar levando muitos descuidados, muitos incautos que estão aqui, o vento vai levar. E tem outra coisa, irmãos, tem coisas que Deus vai tomar medida contra o ser humano, e o Senhor Jesus, ele intercede: ainda não, Pai, ainda não é chegada a hora, mas Deus manda falar
claramente nesta noite para a Irmandade: a sua ira não vai ser mais retida. Deus já determinou a partir deste ano que a sua ira vai ser derramada. Encheram a taça da ira de Deus. E a sua ira não vai poupar criança, não vai poupar jovem, não vai poupar idoso, não vai poupar intelectual, não vai poupar pobre, não vai poupar rico. Não vai, irmãos. O povo de Deus, não se assuste, mas o que nós vamos ver é a ira de Deus que não vai ser mais contida. Não vai ser. A humanidade passou e ultrapassou de todos os limites toleráveis pela santidade divina. E vem vindo uma reação dos céus contra a humanidade, irmãos. Por isso que Deus fala para o povo, aqui no nosso meio, porque o Senhor anunciou para o seu povo quando estava lá no Egito. Falou assim: olha, não suporto mais Faraó, ele já passou dos limites. Agora eu vou mandar o anjo da morte, e ele vai passar no Egito. E quem não espargir o sangue do concerto nos umbrais, e quando o anjo da morte passar, se ele vê alguma casa que não tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte vai entrar lá e vai levar os primogênitos daquela casa. E o Senhor não avisou isso para o Egito, avisou para o povo dele. E ali, irmãos, o destruidor entrou. Aqueles que não tiverem apercebidos, aqueles que não tiverem vigilantes, aqueles que não estiverem com as suas lâmpadas acesas, não é que o destruidor ele vai ver, ele já está na terra. A tolerância de muitos está ficando tolerância zero. Não tem mais tolerância com filho, não tem mais tolerância com matrimônio. Vê defeito no cônjuge, o amor não existe mais. Então, quando o amor ele vai embora, o que a irmã começa a enxergar no irmão? Defeito. Quando o amor vai embora, o que o irmão começa a chegar na irmã? Defeito. Só defeito. A roupa dele não me agrada, a roupa dela não me agrada. Aquela pinta no rosto que era o charme dela é uma coisa horrorosa, e o corpo dela já não me agrada também, e a tolerância é zero. Então o que faz? É fácil, eu não quero mais ele, eu não quero mais ela. Em vez de ir nos pés do Senhor, falar: Senhor, coloca virtudes na minha esposa, coloca virtudes no meu marido, muda o gênio dele, muda a personalidade dele, coloca virtude que eu olhando para ele eu sinto, aleluia, prazer, eu sinta, aleluia, até um amor grande por ele. Eu olhando para ela também, coloca virtude, bendito é o Senhor. Mas ninguém começa a ver as coisas, já é a tolerância zero, não vai mais nos pés do Senhor. Bendito é o Senhor. E eu prefiro acabar com esse casamento do que esperar Deus vir e começar a trabalhar na vida do meu marido e na vida da minha esposa. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o anjo da morte ele está andando, está entrando, dissolvendo lares, casamento, acabando com famílias, entrando dentro das congregações. Bendito, quer entrar no meio do ministério, no meio da orquestra, mas eu sinto que o sangue de Jesus Cristo cobre esta igreja agora. Tu não devia ter falado: perdi a minha viagem vindo aqui. Tu não devia ter falado: perdi a minha viagem vindo aqui. Onde que Deus se manifesta?
O homem não perde a viagem. Glória ao nome do Senhor. Agora Deus olhando dos céus, enquanto estão lá se contaminando, e amanhã também eles vão confessar os seus pecados, mas não tem efeito nenhum aquilo lá. Deus olhando na terra, vê dentro desta congregação uma igreja superlotada, irmãos no corredor, irmãs na escada, lá fora, lá embaixo escutando a palavra. Deus manda aqui uma nuvem cobrir esta casa de oração. Calamai. Perdoa, irmandade, mas a força de Deus está aqui, e Deus está cobrindo com a sua misericórdia. Cantamos o hino 36, a fiel proteção. Essa fiel proteção vai tomar a tua casa, vai tomar os teus filhos, vai tomar o teu ministério, vai tomar os teus negócios. Seja agora blindado com a fiel proteção. Canta, manifesta, glorifica, fala num idioma diferente. Receba aí o vigor, uma divisa nova. Receba uma divisa nova. O inimigo não nos faz parar. Deus ama este povo. Deus ama a simplicidade no meio deste povo. Irmandade, nós sempre aqui vamos instruir a cara irmandade, desde que tomados por Deus, vamos instruir a cara irmandade para ler, se dedica a ler esse sagrado livro, mas leia mesmo. Leia, e o que não souber, se tiver na família, se reúna, conversa com teus filhos, leia o histórico da obra de Deus, leia como Deus usou o irmão Luiz Franciscão para trazer esta graça. Bendito é mas é a honra e glória de Deus. Nós vamos sempre falar para a irmandade e ler. Nós do ministério sempre somos aconselhados que nós temos por obrigação ler e reler aqui o que está aqui escrito. É claro que às vezes tem irmãos aqui em cima que são analfabetos, mas esses irmãos analfabetos, Deus fala na boca dele. Quem que falou na boca de Pedro? Um homem que não tinha cultura, e numa pregação 5.000 almas se converteu. A irmandade leia, que isto é saudável. Agora muitos ficam, vão estudar. Quantos teólogos formados em universidades conceituadas, pega ali 15, 20, 30 teólogos, não aceita o véu na cabeça das irmãs, estão lá, são teólogos, não aceita o ósculo santo, são lá, são teólogos, estudaram. Quantos teólogos formados, bendito é o Senhor, são secessionistas, não aceita, fala que o Espírito Santo, o dom de evidências, os dons cessaram lá no tempo de Cristo, e não aceitam milagre, fala que isso aí não existe, a promessa do Espírito Santo não existe. Aí fica lá, calvinistas, arministas, eu sou isso, eu sou aquilo, bem-aventurado é quem é de Cristo. Fica aqui na tua humildade, na tua simplicidade, que Deus vai te enviar para falar com líderes religiosos, com políticos, e Deus vai encher a tua boca, mesmo tu não tendo cultura. Já foi o horário, irmãos.
mas a glória de Deus está aqui. Quando Salomão terminou de orar na consagração do templo, uma nuvem invadiu aquele lugar, e tem uma nuvem espiritual aqui no nosso meio. Tu vai sair daqui, é o final desta palavra. Deus manda dar uma ordem na vida de muitos que estão aqui. Deveria ser poucos, mas são muitos. E Deus manda dar uma ordem: espírito de miséria, em nome de Jesus Cristo, sai da minha igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não tem mais miséria no teu caminho. Volte em paz, porque Deus vai entregar o fio da meada nas tuas mãos. Deus seja louvado.